Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todos estejam se cuidando, eu também estou aqui me cuidando e nós já estamos chegando aí já na segunda semana do terceiro bimestre. Eu postei umas atividades lá no Google Class e hoje eu estou aqui só para dar um spoilerzinho bem básico para vocês, para ajudar a fazer a atividade. 5 questões bem práticas, bem simples para vocês, tá bom? Valeu? Vamos começar? Olha só, o assunto dessa semana é a chegada dos europeus aqui na América do Sul, mais precisamente no nosso país, o nosso território brasileiro atualmente, né? Então vamos lá. Quando isso aconteceu? Bom, por volta de 1498, veja bem, Vasco da Gama tinha acabado de conseguir chegar até as Índias, né? Ali na cidade de Calicut, das Índias, né? Onde eles iam atrás das especiarias. Tudo deu certo, estava tudo muito bom. E isso gerou um otimismo para o rei de Portugal. Dom Manuel, que era o rei de Portugal então na época, ficou muito otimista e resolveu investir. Para tanto, chamou um nobre. Em 1500, ele contratou um nobre chamado Pedro Álvares Cabral para chefiar, liderar essas embarcações que novamente iam fazer expedições em alto mar. Para isso, Cabral vai viajar, para vocês terem uma ideia, cerca de 43 dias até chegar aqui no Brasil. Ele vai vir com 10 naus e 3 caravelas. Junto com ele vai vir cartógrafos, padres, comerciantes, artesãos, porque era todo pessoas, né, da sociedade portuguesa que vinham com ele, né? Dentre essas pessoas tinha um homem chamado Bartolomeu Dias, que já havia anteriormente contornado toda a região ali da costa africana. Então conheciam já os mares, né? Já não era tanta novidade. Vejam, no dia 22 de abril de 1500, avistaram, né, que a gente chama de terra à vista, avistaram um monte. Cabral já logo disse, é o Monte Pascoal, porque estavam na semana da Páscoa, os portugueses eram extremamente religiosos, católicos, né, e na semana da Páscoa o monte, então, Monte Pascoal. Chegando, né, desembarcando, ele vai achar que é uma ilha e vai chamar de Ilha de Vera Cruz, é isso mesmo. Mas, antes dele conhecer como Ilha de Vera Cruz, os nativos que estavam aqui, cerca de 8 a 10 milhões, dividido em 1.300 grupos linguísticos diferentes, ou seja, povos, eles tinham hegemônicos, né? Ou seja, povos diferentes. É importante a gente dizer isso, não era um grupo homogêneo, igual, eram várias tribos, vamos colocar assim, tá? Vários povos ali. Então o que vai acontecer? Esses povos eles já vão chamar esta terra aqui de Pindorama. Olha que curiosidade, o primeiro nome do Brasil na verdade era Pindorama, né? Esse foi o primeiro nome aqui do Brasil. Bom, Ilha de Vera Cruz, o Cabral já percebe então que não é uma ilha, que é muito maior. Então vai ser Terra Nova. Terra Nova, não terra dos papagaios, porque tem muito papagaio e tal. Aqui tinha muito papagaio. Hoje a nossa floresta amazônica, alguns insetos, bom, enfim, né? Na época tinha muitos papagaios, então a terra dos papagaios. Mas aí, terra de Vera Cruz, por que não terra de Santa Cruz? Por que não terra Santa Cruz do Brasil? E por que não terra do Brasil? Sim, em 1527, Brasil. Bom, todas essas mudanças foram acontecendo aí de 1500 a 1527, né? Nesse período aí, à medida que eles foram conhecendo o território. E é claro, o que contribuiu para o Brasil foi nada mais nada menos que o pau-brasil. Mas existem algumas linhas de pensamento diferente que dizem até que o Brasil tem esse nome porque já havia uma fábula, já havia uma história bastante idealizada de que lá na região da Irlanda, lá na Europa, tinha uma ilha que era uma ilha perfeita, paradisíaca, chamada Brasis, né? Então eles adaptaram esse nome. É uma corrente que fala sobre isso. Mas hoje defendemos aí que é a questão do pau-brasil, que é esta madeira, né? Que tem um suco, um sumo, né? A gente chama de um sumo avermelhado que serve para tingir tecidos, né? E o vermelho, essa cor avermelhada, era muito procurada pela nobreza europeia. A gente já viu isso em vídeos anteriores, né? Então, o que aconteceu? Mas aconteceu um escambo
entre esses povos nativos daqui com os portugueses. Os portugueses vão oferecer espelho, vão oferecer miçangas, colares, vão oferecer machadinhos, vários objetos que são novidades para esses povos daqui. Em troca, eles vão mostrar onde está a madeira, vão cortar a madeira, limpar essa madeira e levar para um lugar, olha o spoiler do Google, chamado feitoria. Nas feitorias, o que é uma feitoria? É um galpão, é um armazém onde você guarda essas madeiras para colocar nos navios quando eles chegarem. Todo esse trabalho de cortar, limpar, guardar e embarcar começou a ser feito pelos indígenas. Era um trabalho compulsório. Veja, é claro que de 8 a 10 milhões desses povos indígenas, nem todos eles aceitaram essa relação desta forma, esse escambo. Muitos reagiram de forma submissa, acabaram aceitando. Outros de forma pacífica, né? De forma pacífica, mas o que é esse pacífico? Se interiorizando, saindo dali, indo para as matas. E outros de forma mais agressiva, com resistência, reagindo ao trabalho compulsório, reagindo àquela invasão. Então é importante a gente não ter um olhar, né, muito lúdico da coisa, mas a gente entender que houve várias reações, inclusive reações de resistência contra aquele processo de extrativismo da madeira, né? Porque o índio ele estava muito ligado à natureza, e o que é uma árvore? Parte da natureza, assim como o índio. Então tem toda aí uma história aí, um cotidiano que eles tinham antes do europeu chegar. Então é muito importante isso, tá bom, pessoal? Aí já foram uns 2 ou 3 spoilers, né? Bom, eu falei que eles chegaram ali perto da região da Bahia, Porto Seguro, desembarcaram ali, né? Já falei do pau-brasil, do estranhamento, né? Porque imagina quando os índios viram aqueles portugueses com bota, chapéu, armas de fogo, uma língua diferente, uma pele branca. Veja, a pele do índio era uma pele diferente. Aliás, o primeiro documento produzido aqui no Brasil foi produzido por um escrivão que estava na frota de Pedro Álvares Cabral. E ele, Pero Vaz Caminha, ele vai escrever o seguinte sobre os povos indígenas nativos daqui. Eram pardos, avermelhados, de bons rostos, bons narizes. Então, segundo a concepção, segundo o olhar europeu, eles tinham bons rostos, bons narizes. Essa é a descrição do povo indígena nativo aqui, para ser encaminhada para o rei de Portugal, para ele saber como é que foi esse impacto, esse encontro. Olha só, né? Já começa aí com alguns estereótipos aí. Peles avermelhadas, pardos, né? São um conceito eurocêntrico dentro da América, né? Chegando. Bom, como sabemos, Portugal estava com uma política mercantilista nesse momento, e é claro que interessava era ouro e prata. Fora isso, as especiarias, que já havia um trato comercial com as Índias e com a África. Então o que resta? O pau-brasil, que vai ser o primeiro produto de exploração, que vai sair do Brasil indo para a Europa. Veja, é um produto de exploração que vai perdurar de 1501 até 1527, 28, menos de 30 anos, né? O extrativismo, a extração do pau-brasil, tá? Que é lógico que não vai se refazer assim tão rapidamente, a gente sabe disso, né? Então é isso. Entre o escambo que acontecia, as miçangas, colares, espelhos, facas, machados, né? Tudo isso eu já falei que eram coisas que chamavam a atenção dos povos nativos aqui. Beleza, eu tô olhando aqui para a gente ver o que está caindo lá no Google Crest, tá? Bom, violência e resistência, eu já disse para vocês que houve aí alguns que cederam de forma tranquila, alguns inclusive participaram dessa extração do pau-brasil, mas a gente tem os movimentos de resistência e violência também, e muitos índios foram mortos por conta disso. Mas também foram mortos muitos índios por uma outra questão que a gente costuma conversar muito, sobre a questão das doenças. Gente, os europeus trouxeram para cá muitas doenças que os índios, os nativos daqui, eu sempre gosto de colocar os nativos daqui, né? Eles não tinham anticorpos. Por exemplo, sarampo, varíola,
Varíola foi uma das doenças que mais dizimaram os povos daqui. Febres, gripes, a febre amarela, gripe, tifo, várias doenças foram acometidas, né? E esses povos não tinham um sistema de defesa, um sistema imunológico para reagir. Então isso dizimou, assim como aconteceu na América Central, né? Com Hernán Cortés, Pizarro, acontece aqui também com a frota de Cabral. Então esse encontro, ele traz esse choque, né? Também na saúde das pessoas, dos povos diferentes também, tá? Isso é importante a gente dizer. Bom, então o que a gente entende? Que durante um período a relação de Portugal com o Brasil não foi uma relação de muito interesse, né? Porque o carro-chefe ainda estava o quê? Nas especiarias, no ouro e na prata. A gente sabe que o ouro, os portugueses só foram encontrar ouro no Brasil por volta de 1692, lá no final do século 17. Então demorou bastante ainda em relação aqui à América Central, que Hernán Cortés e Pizarro já encontraram rapidamente, né? Bom, o que a gente tem? Portugal meio que deixou de lado, ficou só na extração do pau-brasil. Ocorre que os franceses lançaram-se ao mar também, já estavam preparados, né? E aí a França começa a invadir também a costa brasileira. E os franceses, eles vão... Olha que interessante, gente, isso é muito legal. Os franceses, eles vão se aliar a povos aqui da América do Sul, os Tupinambás. Os Tupinambás eram povos que eram inimigos dos tupiniquins, que estavam aliados aos portugueses. E então isso vai dar um choque, um conflito, inclusive interno, né? Bom, o que vai acontecer? Agora o rei de Portugal, já é Dom João III, ele vai mandar finalmente uma expedição para colonizar o Brasil. E é uma missão colonizadora. Ele vai nomear Martim Afonso de Souza para ser o grande colonizador, o primeiro colonizador, que vai chegar aqui em 1532. Quando Martim Afonso de Souza chega, então ele vai conseguir expulsar os franceses, né? Vai haver a guerra entre Tupinambás com Tupiniquins, enfim, um conflito muito grande, mas a vitória de Martim Afonso de Souza, que vai inclusive fazer toda a costa brasileira e vai ficar ali naquela região que hoje é São Vicente. Ele vai fundar a primeira vila de São Vicente em 1532 em Santos, ali naquela região de Santos, né, na Baixada Santista, na vila de São Vicente, a primeira vila do nosso Brasil. Olha só. Bom, Martim Afonso de Souza vai trazer também nas suas malinhas uma coisa muito interessante: mudas da cana-de-açúcar, que já está no auge na Europa, a cana-de-açúcar. Então, o que vai acontecer? A missão colonizadora já vai implantar o primeiro ciclo econômico. Qual o primeiro ciclo econômico? A cana-de-açúcar. Porque até então, o pau-brasil não era um ciclo econômico, era um produto de exportação. Agora, ciclo econômico vai ser a cana-de-açúcar, que vai perdurar aí por séculos, como sabemos. Na próxima aula, vamos saber melhor sobre isso. Por quê? Na próxima aula, a gente vai entender como essa construção de engenho para todo o desenvolvimento da cana-de-açúcar vai acontecer, principalmente e inicialmente em São Vicente e outras regiões. E ali também vai ter uma divisão do Brasil, já que vai ser colonizado, eles vão dividir em capitanias hereditárias. Vamos saber o que são capitanias hereditárias, como a cana-de-açúcar vai sobressair aqui no Brasil e quem vai trabalhar. Seria só os índios? Ou será que aí é que entram os povos escravizados africanos que vão vir para cá? Então, no próximo episódio, na próxima aula, a gente vai ficar sabendo disso tudo, tá bom? Eu quero que vocês se cuidem, façam um bom questionário lá, deem uns 4, 5 spoilers, eu acho que tá bem bacana, tá bom? Se cuidem, semana que vem a gente continua esse bate-papo, tá bom?